futebol é uma paixão mundial, ele emociona, mobiliza milhões de pessoas e, claro, levanta várias questões sociais que espelham a própria sociedade. Mas ele também é um grande produto que gera bilhões e quem traz temas indesejáveis para o business acaba sendo punido. Foi o que a gente viu essa semana, quando o Vinícius Júnior, o melhor jogador da temporada, ficou com o segundo lugar no prêmio Bola de Ouro, que elege o craque do ano no futebol. O Vinícius Júnior, como a gente já comentou aqui no La Base Brasil, tem sido vítima de ataques racistas desde que assumiu a titularidade do Real Madrid na Espanha. E após a divulgação dos resultados da Bola de Ouro, que elegeu o espanhol Rodri como destaque da temporada, não foi diferente. As redes sociais do Vini Júnior foram inundadas por ataques racistas, que nem merecem ser descritos aqui. A reação de boa parte do mundo do futebol foi de espanto ao saber que o craque da seleção brasileira ficaria com o segundo lugar na premiação. Mas o que pouca gente bancou foi o debate real por trás da decisão. Por que o Vini Júnior não foi eleito o melhor jogador do mundo? Quando uma multinacional patrocina um campeonato de futebol, a última coisa que ela quer é que a sua marca seja associada a temas que possam dividir os seus consumidores em potencial. Então falar do massacre em Gaza, da luta contra o racismo ou da tragédia humanitária que é a imigração na Europa não costuma ser bem recebido. Os clubes e os atletas são punidos pelas federações, que é quem fatura com o negócio do futebol. Mas parece que se um dirigente comete um assédio contra um atleta ou quando um ladrão de joias genocida como o Bolsonaro participa da entrega de um troféu, parece que o mundo do futebol não liga muito. A verdade é que o racismo, como a gente sabe, é um problema estrutural e, claro, está presente também no mundo dos esportes. Mas ao contrário dos avanços que a gente viu nos últimos anos com políticas públicas como as cotas raciais, ou mesmo o endurecimento das penas para atos de racismo, no futebol europeu ainda predomina a lei do silêncio. Parece claro que a decisão dos eleitores do Bola de Ouro foi de punir alguém que, para eles, tem uma postura que gera desconforto com a sua denúncia permanente contra o racismo. No Brasil a situação não é muito melhor, mas ações de clubes, federações e de entidades como o Observatório do Racismo no Futebol têm melhorado um pouco a situação por aqui. Seja como for, enquanto os jogadores negros brilham em campo, o futebol ainda é um grande negócio controlado por empresários, dirigentes e investidores brancos que não querem ver jogadores levantando suas vozes contra problemas sociais. Para analisar o racismo no futebol, tá no ar pela TV Fórum, no seu tocador de podcasts favorito, mais um La Base Brasil. Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, pessoal, então, bora lá. Tá sendo uma semana de notícias duras para os brasileiros. Contrariando todas as expectativas, a Bola de Ouro, uma das maiores premiações aí do mundo do futebol, que é organizada pela revista francesa France Football e também, nesse ano, pela UEFA, não foi entregue ao brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, mas sim para o espanhol Rodri, do Manchester City. Até aí, em tese, tudo bem. Só que, como você deve estar acompanhando, isso vem sendo amplamente considerado uma injustiça profunda contra o Vini. O La Base Brasil não é, assim, um programa esportivo, então a gente não vai se aprofundar muito nesse mérito. Mas a verdade é que o Vinícius foi considerado o protagonista absoluto do time, que ganhou o principal título de clubes europeu na temporada, além, claro, do campeonato nacional. Enquanto o Rodri, apesar de sim ser um grande jogador e também ter vencido títulos importantes, não foi o protagonista ou considerado o melhor jogador de nenhum deles. Então, o que explica o título ser dado ao espanhol? Bom, com certeza, o fato do Vinícius Júnior hoje ser o principal expoente da luta antirracista no futebol mundial. O que ele fez, muitas vezes, é entrar em conflito com clubes, federações e a própria FIFA ou a UEFA. Ele também acabou irritando muitos jornalistas que veem nessa postura firme uma suposta falta de conduta esportiva, como se parar um jogo porque está sendo chamado de macaco por um estádio inteiro não fosse um motivo suficientemente importante. E como na Bola de Ouro quem escolhe o vencedor são os jornalistas do mundo todo, isso acaba sendo uma mensagem bastante direta de um setor que é importantíssimo aí para o esporte.
Pois é, Rebeca, no fundo, uma luta decidida contra o racismo no esporte incomoda muita gente, porque força tanto entidades quanto outros setores do mundo do futebol a se mexer, a mudar posturas que hoje parecem bem confortáveis para essa turma. A não premiação do Vini Júnior é um recado, mas ele respondeu sem medo, como a gente vê nessa postagem feita no X, logo após a cerimônia. O atacante diz: "Eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados." E quem endossa essa posição, Indira, de que foi sim uma retaliação, é o diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que chama Marcelo Carvalho. Sobre essa postura que se espera de uma pessoa negra, ele disse, aí abre aspas para ele: "Existe um fator, a partir do momento em que a maioria das pessoas que votam tem esse componente racial dentro delas. O pensamento que sempre vigorou é: o que eu espero de uma pessoa negra? Espero submissão, bom comportamento, que ela faça aquilo que a gente diz que ela deveria fazer." E bem, no momento em que o Vinícius rompe essa barreira, ele se torna então uma pessoa não grata para uma parcela muito grande da sociedade, inclusive no meio do futebol, e aí fecha aspas. E isso se comprova, Rebeca, com opiniões de alguns jornalistas europeus que saíram justificando o segundo lugar do Vini Júnior. O espanhol Luis Miguel Sanz, que é um exemplo, celebrou a derrota do brasileiro e disse que ele perdeu porque não se vence a bola de ouro apenas por título e rendimento. Olha, se você ser o melhor, você não precisa de título e rendimento não, tá? Mas pela pessoa e valores que ela representa. E aí a gente sabe que o nome disso é racismo. Richard, não tem malabarismo narrativo que dê conta de nomear o que aconteceu de outra forma. A FIFA e a UEFA, que deveriam ser as primeiras a proteger os jogadores e combater a desigualdade racial, parecem muito mais preocupadas em manter uma imagem supostamente neutra, que no fundo só acaba reforçando esse tipo de violência. O que acontece com Vinícius Júnior é um exemplo evidente de como a despolitização do futebol funciona. Qualquer problema mais profundo é tratado de uma forma genérica, como se não tivesse raízes na estrutura do esporte e da vida mesmo. Quando um jogador preto e de sucesso, como o Vini, denuncia o racismo, era para ver uma resposta rigorosa, punições de verdade para os clubes e também para os torcedores. Só que, na verdade, o que a gente vê, na maioria das vezes, foi uma postura, no mínimo, negligente, aí, tanto da Federação Espanhola quanto da UEFA e também da FIFA. Beca, e como a gente já disse, a mensagem enviada com a bola de ouro foi de que o futebol não é lugar para discutir racismo, como se o esporte fosse algo deslocado da sociedade e das suas contradições. Para o Vinícius, seria muito mais fácil e conveniente ignorar o extracampo, mas ele quer e merece respeito. E quando ele vê que os responsáveis pelo futebol não fazem nada de concreto, ele está sendo forçado a carregar esse fardo praticamente sozinho. A FIFA e a UEFA têm totais condições para implementar medidas que contribuam no combate ao racismo. Mas, por enquanto, parece que preferem ignorar o problema. E aí a mensagem para os jogadores jovens e para o público em geral é de que o racismo é algo aceitável. Ou pior, de que é cultural no futebol. Pois é, Juliano, isso não é só na Europa, onde o Vini joga. No Brasil, o cenário também é muito preocupante. A CBF e o Observatório da Discriminação Racial lançaram aí um relatório que revelou um aumento de quase 40% nos casos de racismo aqui no futebol brasileiro só no ano passado. Foram 136 incidentes, um salto aí enorme comparado com 98, que foram registrados em 2022. O número total de incidentes de discriminação no esporte, aí incluído também casos de LGBTfobia, machismo, xenofobia, chegam a quase 200 casos. E desde que o monitoramento começou em 2014, o aumento é assustador, 444%. Esse crescimento, segundo o relatório, tem duas explicações principais. A primeira, claro, é que as pessoas estão denunciando mais, os ataques. Isso é um bom sinal de que a sociedade está mais atenta. E a segunda é que esses ataques, na realidade, ainda são muito frequentes, apesar de toda a visibilidade do tema. Para a gente ter uma ideia, os estádios ainda são o principal espaço de agressão, com mais de 100 ocorrências. E aí vem a internet, logo em seguida, depois a internet, com 19 casos.
o que mostra aí que o problema acompanha a rotina dos jogadores dentro, mas também fora dos campos. E no caso do Vinícius Júnior, a gente precisa destacar como ele é uma vítima frequente nos jogos espanhóis. Dos 26 casos registrados no exterior, muitos foram dirigidos diretamente a ele, que é um dos jogadores negros mais expostos hoje. Até pelo sucesso que ele vem alcançando aí nos últimos tempos. E por mais que as entidades tenham sido forçadas a aumentar as punições, como multas e perdas de pontos, tudo isso ainda parece ser muito insuficiente, né? Sem dúvidas, Richard. Citando aí outra vez o Marcelo Carvalho, né, que é o diretor do Observatório, ele falou sobre isso e disse que, apesar dos avanços, ainda falta uma resposta mais contundente, né, de clubes e federações, mostrando como o sistema segue lento nesse enfrentamento. O próprio presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, que também é o primeiro presidente negro da entidade, reconheceu o tamanho do problema. Só que, por outro lado, ele também acredita que o aumento das denúncias é um reflexo de que o país está mais consciente sobre o que é o racismo e quais as diversas formas em que ele se manifesta. Essa compreensão precisa vir acompanhada de atitudes mais fortes das organizações que dirigem futebol, mesmo que algumas penalidades tenham sido aplicadas, como o caso, né, do torcedor espanhol do Mallorca, condenado por ofensas racistas, né, contra o Vinícius em setembro desse ano, ou ainda os torcedores do Valência, né, que foram condenados em junho. O fato é que essas punições ainda são muito raras e não impedem que esses incidentes se repitam. Por aqui, a CBF renovou a parceria com o Observatório da Discriminação Racial aí para os próximos 4 anos e o presidente Edinaldo destacou que essa união é importante, né, para que a CBF esteja do lado certo da história. Só que, por enquanto, esse lado certo ainda está muito mais na teoria do que na prática. E longe da gente aqui ficar fazendo média com a CBF, que é uma entidade com uma longa lista de problemas. Mas na comparação com a UEFA, que é a Federação Europeia, e com a própria FIFA, que é a Federação Mundial, tem uma enorme distância na forma de tratar os casos de racismo e de preconceito. Um debate que está, no mínimo, atrasado para que em posa de vanguarda da igualdade e da justiça, como costumam fazer os europeus. Aqui no Brasil já teve até time sendo desclassificado de campeonato por caso de racismo. Isso parece muito longe de acontecer lá na Europa. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Bom, o assunto do Vini realmente tomou as redes essa semana e não poderia ser diferente. Tava todo mundo pronto para comemorar a volta do prêmio para o Brasil depois de 17 anos do último ganhador, que foi o Kaká. Mas a festa virou um enterro e a gente está tendo que se debruçar nas análises sobre o resultado do Bola de Ouro. E não tem negacionismo que sustente qualquer razão que não seja o racismo. A gente começa falando do boicote do Real Madrid à cerimônia em Paris. A equipe decidiu cancelar seu voo fretado horas antes do evento, após a confirmação de que o prêmio principal não seria entregue a um de seus jogadores. O Florentino Pérez, que é um dos maiores presidentes de time de futebol da história, foi bem enfático ao afirmar que se os critérios do prêmio não reconhecerem o valor de um jogador como o Vinícius Júnior, então o Real Madrid não se sente respeitado o suficiente para comparecer. E essa atitude gerou bastante repercussão. Por isso, antes da premiação, uma enxurrada de mensagens dominava a internet e boa parte dela expressando apoio ao brasileiro e críticas à organização da Bola de Ouro. A notícia foi crescendo, né, Richard? No começo da tarde de terça, ainda muita gente tinha a esperança de que a informação vazada fosse falsa, mas o anúncio do vencedor sacramentou a retaliação ao Vini Júnior. É isso, Indira. E exemplo disso é a manifestação da Marta, que já foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA e nenhuma pela Bola de Ouro, olha a coincidência. Afinal, quem é o Brasil na fila do pão no mundo do futebol, né? Mas enfim, bora ver a indignação da rainha. Eu esperei o ano inteiro pra ver o Vini Júnior ser reconhecido merecidamente como o melhor jogador da atualidade. E agora vem me dizer que não vão dar a bola de ouro pra ele? Que bola de ouro é essa? Que bola de ouro é essa? É isso, Marta, que show é esse, né? Apesar disso, a presença de Vini na mídia, mesmo com a ausência da cerimônia, foi inegável. E aqui um ponto importante pra gente falar. Além do craque de bola, que foi o Didier Drogba, jogador do Chelsea, apresentando o Bola de Ouro,
Quem foi colocado para anunciar o vencedor foi o Jorge Weah, que até hoje foi o único jogador africano que ganhou a Bola de Ouro. Contudo, parece que a escolha não foi só pela história do ex-atleta, mas também para que a UEFA e a France Football tentarem fazer uma média, né, naquela coisa clássica de pessoas brancas se utilizarem de pessoas negras para disfarçarem suas atitudes racistas. Mas, continuando, quando o EA foi anunciar o nome do vencedor, as pessoas na plateia começaram a gritar Vini, Vini, o que gerou aquela tosse de climão. E para que quem mantinha esperanças até o final, foi realmente decepcionante ouvir o apresentador visivelmente constrangido dizer o ganhador é Rodri. Imediatamente pipocaram posts de revolta e nos dias seguintes algumas análises sobre o que tinha acontecido. E na Europa, Richard, muitos jornalistas seguiram a ideia de que o Rodri representava assim, um jogador polido, sem tatuagens, sem ostentação e que isso teria contribuído para essa escolha. É isso, Rebeca. E muita gente falando sobre o comportamento do Vini com um certo demérito, inclusive. Ele não pratica o fair play, ele provoca os adversários. Tipo, não precisa ser o melhor para ser o melhor jogador de futebol do mundo, né? Mas, bom, como contraponto a isso, eu quero falar sobre o discurso do Rodri ao receber o prêmio. Ele falou que muitos amigos escreveram para ele dizendo que o futebol venceu. Ou seja, no futebol perde quem tenta conectar o esporte aos problemas reais da sociedade. Para dar certo nesse futebol, da cabeça dos amigos do Rodri, pode só jogar a bola e nada mais. O resto a gente tem que aceitar calado. O futebol que venceu foi o futebol corporativo dos bilhões de dólares infinitos. Venceu contra os que tentam fazer dele uma expressão cultural mais profunda e mais verdadeira, que é o que, no fundo, faz o futebol ser o maior esporte do planeta. E assim, o problema é que o Rodri também não é esse jogador todo exemplar que ele e alguns setores da imprensa estão tentando pintar. Em agosto desse ano, o atacante foi suspenso pelo UEFA por entoar cânticos ofensivos após o título da Espanha na Eurocopa. Junto com a atacante Morata, eles entoaram uma canção que dizia que Gibraltar é espanhol, que é considerada xenofóbica pela população da região. A região fica no extremo sul espanhol, mas pertence à Grã-Bretanha. E, ao que tudo indica, isso não foi um comportamento isolado, já que, após a Bola de Ouro, outro canto viralizou nas redes. Vamos ouvir. Caso você não tenha entendido, Rodri e seus companheiros do Manchester City estão cantando a música Bella Ciao, e em certo momento o meio-campista canta Ai Vini, tchau, 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 e etc. Né? O vídeo tinha sido postado pelo próprio perfil do clube, mas foi excluído logo em seguida, depois de terem percebido que, né, na realidade, era uma gafe, né? Cara, não tem inocência nenhuma no comportamento do Rodri. Desde o seu discurso na premiação até o comportamento que ele manifestou depois, fica bem evidente que ele não reconhece o papel do Vini Júnior no futebol, nem dentro e nem fora de campo. É isso, Juliano. Como rodou muitos nesses últimos dias, a Europa é indefensável, não tem outro adjetivo para falar sobre ela. E a Bola de Ouro parece ter tido alguns requintes de crueldade com o Vini mesmo. Esse foi o primeiro ano em que o vencedor, curiosamente, não foi anunciado previamente. E parece que há algumas semanas a France Football deixou vazar para a Nike e para o Real Madrid que o brasileiro seria escolhido. A Nike, inclusive, teria preparado inúmeras peças publicitárias e uma grande festa para a comemoração. Mas na segunda-feira, segundo algumas informações publicadas por diversos veículos europeus, o Manchester City avisou ao Real Madrid que o Rodri tinha sido escolhido. E aí o Real Madrid cancelou a ida à cerimônia, ganhou uma importância, né, mais relevante, considerando que o time ganhou outros títulos, como de melhor técnico e o time da temporada. Boa parte da imprensa europeia cobriu o evento, destacando a controvérsia em torno do prêmio, transformando o brasileiro no verdadeiro protagonista da noite, mesmo sem estar lá. Os apoios vieram de todos os lados, de Ronaldo Fenômeno, a Ludmilla, de Carlo Ancelotti, a Toni Kroos, diversos jogadores da seleção, enfim, basicamente todo brasileiro que viu, mais uma vez, um europeu roubar o nosso ouro. Pois é, Richard, e vamos lembrar que ainda temos o prêmio da FIFA de melhor jogador da temporada.
Então fica o questionamento: irão reconhecer o Vini Júnior ou endossar a UEFA? E será que dá para ter alguma esperança nessas organizações europeias? Acho que fica esse questionamento. E é isso que a gente vai acompanhar, embora o prêmio ainda não tenha data definida. O que fica dessa história toda é o tamanho do Vinícius Júnior, que é muito, mas muito maior que a Bola de Ouro, que é, além de tudo, um prêmio cada vez menos relevante. O Vini não ganhou o prêmio, mas, sinceramente, quem perde é a Bola de Ouro. É isso, Richard. É um bom resumo de tudo que aconteceu essa semana em relação à Bola de Ouro e como o racismo, mais uma vez, se manifesta no futebol europeu. Obrigado. Agora a gente vai ao quadro Mundo Afuera falar do Uruguai. Mundo Afuera, com Indira Maga. Agora vamos para o Uruguai. O paísito viveu o primeiro turno da eleição presidencial nesse último domingo e colocou frente a frente o atual bloco governista, que é uma coalição dos partidos de direita, com a possibilidade de retorno ao poder da Frente Ampla. A aliança de esquerda, que já governou o país por 15 anos, com Pepe Mujica e Tabaré Vázquez, tinha até uma possibilidade da esquerda ganhar já no primeiro turno, mas não foi o caso. O candidato da Frente Ampla, Yamandu Orsi, saiu das urnas com quase 44%, enquanto Álvaro Delgado, do atual governante Partido Nacional, da direita tradicional do país, teve cerca de 27%. Além deles, os candidatos dos demais partidos que formam o governo somam juntos outros 21%, e o partido antipolítica de extrema-direita, Identidade Soberana, teve quase 3% dos votos. O segundo turno vai acontecer daqui a 3 semanas, no dia 24 de novembro, e há uma grande expectativa pela volta da esquerda ao poder depois de 5 anos fora. Juliano. Indira, a Frente Ampla venceu pela primeira vez, para quem não lembra, em 2004 e governou de 2005 até 2020. Os governos do Tabaré Vázquez e principalmente do Mujica foram responsáveis pela redução da pobreza de 30% para 8%. Pela erradicação da pobreza extrema no país e por diversos avanços sociais bem importantes, como a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, a legalização da produção e do consumo de maconha e a aprovação do casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo. O país passou esses anos crescendo, gerando empregos e ampliando direitos, mesmo durante os períodos mais difíceis da economia. A vitória do Yamandu Orsi, no final desse mês, pode significar a retomada desse processo, agora de uma forma renovada por novos nomes, novas lideranças e mesmo novos elementos programáticos que dão uma arejada na Frente Ampla. Sim, Juliano. E é importante dizer que o Uruguai tem uma tradição política um pouco diferente do resto do continente. Lá mesmo, em disputas mais acirradas como essa, existem alguns consensos básicos sobre democracia e, inclusive, economia entre as principais forças políticas. Não à toa, o Uruguai é muitas vezes considerado a democracia mais estável da região. O país também tem um compromisso forte com os direitos humanos. A prova disso é que, mesmo nesses 5 anos de governo de direita, vários dos avanços sociais promovidos pela Frente Ampla foram, em boa parte, mantidos. A primeira eleição de um presidente de esquerda, em 2004, marcou uma mudança profunda na política do país, quebrando um domínio bipartidário que durava décadas entre os dois partidos tradicionais de centro-direita, o Nacional e o Colorado. Nesse ano, a plataforma política do Yamandu Orsi é exatamente retomar os princípios dos governos progressistas do país, com foco no fortalecimento da democracia, ampliação dos programas de igualdade social, expansão do acesso à educação e à saúde e proteção ao meio ambiente. A vitória da esquerda está longe de ser certa, já que, se somar os votos dos vários partidos da direita, eles foram maiores que a Frente Ampla. Mas, por outro lado, a esquerda está numa situação muito melhor do que em 2019, quando saiu
do primeiro turno com cerca de 38%. Indira, se me permite, a esquerda teve mais votos, só que vai precisar conquistar eleitores, né, dos candidatos derrotados para ganhar um segundo turno. É óbvio, como em toda eleição, é basicamente impossível que todos os votos de um candidato vão para outro, em geral, né? Isso se divide. É essa a aposta da Frente Ampla. Tudo indica mais uma disputa acirrada aí para a gente acompanhar por aqui. Nem fala, Rebeca. No ato da Frente Ampla, no domingo da eleição, o Yamandu Orsi pediu que os militantes redobrassem os esforços com mais vontade do que nunca para garantir a vitória do dia 24. Tanto ele quanto o Delgado mandaram mensagens mais conciliadoras no final do primeiro turno, tentando ampliar o diálogo com a sociedade. Mas nem tudo são flores no meio dessa tradição centrista, que às vezes meio tranquila demais no Uruguai. Como eu tinha dito no início desse quadro, um partido de extrema-direita, o Identidade Soberana, teve quase 3% dos votos e acabou sendo considerado a grande surpresa da eleição. Ele é liderado pelo advogado Gustavo Sage, que é conhecido no país como Velho Louco. Ele passou os últimos anos chamando os políticos do país, principalmente da esquerda, de narcocorruptos e se declarando antivacina durante a pandemia. O partido acabou como o quarto mais votado, mais importante, elegeu 2 deputados federais. Tudo isso pode parecer pouco, mas a Câmara Uruguaia é formada apenas por 99 deputados. E mais do que isso, provavelmente nenhum dos 2 blocos principais, seja da esquerda ou da direita, vai conseguir formar maioria sozinho na Câmara. A Frente Ampla elegeu 48 deputados, enquanto a coalizão dos partidos da direita fez 49. Já no Senado foi um pouco diferente, a esquerda fez maioria sem precisar de mais ninguém, conquistando 16 de 30 senadores. Esse cenário é absolutamente inédito no país e, no fundo, ainda não se sabe como vai ser para formar o novo governo, ganhe quem ganhar, né? E esse Gustavo Sage aí que você falou é um desses bufões direitistas da pior laia. Para você ter uma noção, ele diz nacionalista, antiglobalista e crítico. Atenção, do sionismo, da maçonaria, do jesuitismo e do narcotráfico. Para além de ter a cabeça povoada de todo tipo de teoria conspiratória, quem poderia pensar que ele pode acabar sendo uma pessoa chave para a formação de qualquer maioria parlamentar no Uruguai, né? Pois é. Junto com a eleição geral do último domingo, o Uruguai também foi às urnas para decidir sobre 2 plebiscitos, e bem diferentes entre si. Um deles, mais ligado à direita, propunha que policiais pudessem fazer operações durante a madrugada, invadindo a casa de pessoas. Uma proposta que reflete a preocupação crescente da sociedade uruguaia com a segurança. O segundo plebiscito foi proposto por uma central sindical que propunha reduzir de 65 para 60 anos a idade para a aposentadoria. Isso porque nesse último governo aconteceu justamente o contrário. Foi feita uma reforma da Previdência que aumentou para 65 anos. Ambos os plebiscitos foram rejeitados pela população do país, cada um com cerca de 39% de votos a favor. E essa derrota nos plebiscitos, Indira, acaba reforçando essa ideia de que o Uruguai é um país com uma democracia mais sólida, onde a política seria menos polarizada, menos estridente, até porque o plebiscito que favorecia a esquerda foi derrotado e o plebiscito que favorecia a direita também foi, né, as 2 propostas. Mas você que está nos assistindo, não se engane, porque isso está longe de querer dizer que não tem diferenças importantes entre esses 2 polos, como a gente está vendo agora nessa eleição entre esquerda e direita no Uruguai. Por aqui a gente vai ficar torcendo pela vitória do Yamandu Orsi e o retorno da Frente Ampla lá no Uruguai, para ter mais um governo aliado também aqui para o presidente Lula. Obrigado, Indira. E hoje a gente fica por aqui no roteiro e na pesquisa. Então, o Cauê Scarin e a Jana Maurer, a direção de produção é do Cláudio Zamboni e a direção de arte e o switcher é do Luciano Perobelli. Na produção estão a Suzy Domingues e na assistência de direção a Nayara Vieira.
Na assistência de produção, Paulo Lofredo. E na operação do áudio, o Raul Freza. A masterização e a mixagem, como você sabe, é do Luciano Melo e a locução é do Fernando Buzia. O La Base Brasil é gravado nos excelentes estúdios Flicts, em São Paulo. Segue a gente no @LaBaseBrasil. Muito obrigado e até semana que vem.